Olá pessoal, hoje o papo é sobre carcaça moderna e se você sabe o que é o IME, ou seja, musculosidade na metodologia Ipêmuras. Estamos aqui, Gustavo Costa, Fábio Campos, eu, William Coure Filho e o Guilherme Costa. Prosa boa, né? Isso aí, William. Vamos falar sobre massas musculares. Bom, a primeira história, o título já é meio provocativo. Você sabe o que é uma carcaça moderna, Guilherme? É a carcaça da moda, William. Pois é, a gente falou um pouco disso. Bom, o contexto de carcaça moderna a gente vai abordar um pouco mais adiante, mas é isso mesmo. Vamos começar por ele já, né? Antes de falar de musculosidade. Porque não é de hoje isso, né, William? Essa Não história é. de carcaça moderna. Não é. Existe a carcaça moderna da sua época, né? É isso aí do momento, né, Gustavo? Exato. Bom, vamos lá então, já que a prosa tomou esse rumo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, já que eu sou o sênior aqui, né, o mais velho mesmo, e pude acompanhar desde publicações aí da década de 1980, tinha um clássico que chama O Nelore, a Bíblia desse tamanho, você conhece, né, Guilherme? Do Alberto Alves Santiago, né? Exatamente, o Alberto Alves Santiago, que descrevia a carcaça moderna como um animal longilíneo, desprovido de cobertura de gordura subcutânea, ou seja, o bicho não podia ter graxa na carcaça, então uma carcaça enxuta era sinônimo de qualidade, e a carcaça moderna era esse biotipo mais levantado e mais cilíndrico. Olha, eu vou te falar, cara, para chegar num extremo da onde chegou-se no momento, eu vou citar até um reprodutor aqui, o Inca, rapaz, Inca POI das Três Coxilhas, que foi grande campeão em Uberaba e na época era considerado uma carcaça moderna. Que esse conceito da carcaça moderna era o moderno novilho de corte, não era? Pois é o conceito do moderno novilho de corte, que por influência do New Type nos Estados Unidos, onde eles estavam então querendo subir um pouco o frame dessa carcaça, principalmente das raças britânicas, né, como Angus e Hereford, propuseram então uma carcaça mais enxuta. Uns dizem que é por conta de hábitos alimentares mesmo, a população queria uma carcaça com menos gordura, menos graxa. Outros dizem que foi uma pressão da indústria frigorífica para que se abatesse carcaças mais pesadas. Então, uma carcaça um pouco mais longilínea, um pouco mais tardia de biotipo, gerava aí carcaças de peso final maior. Ou seja, uma carcaça moderna aí da década de 1980 é completamente diferente do que hoje nós expressamos como carcaça moderna, que diz respeito a animais mais costeludos, mas principalmente mais arqueados de costela e com maior evidência de massas musculares. Hoje o termo carcaça moderna se refere a animais mais grossos, né, Guilherme? Exatamente, William. E nesse quesito, William, aproveitando um gancho, a gente não quer dizer que um animal que tenha as massas musculares têm que ser bem distribuídas, né, William? Bem localizadas, né? Uma massa muscular de posterior vale muito mais que a massa muscular de anterior, não é? Na verdade o bicho tem que ser equilibrado, né? Como qualquer animal moderno produtor de carne, ele difere um pouco do indivíduo na vida selvagem, né? Na vida selvagem, por exemplo, um parente do bovino aí é o bisão. E como é que é o bisão? É muito à frente e pouco posterior. Assim como a gente tem aí, fazendo, né, um comparativo com outras espécies, o que é o javali, mais frente, menos posterior, de um suíno moderno, que aí tem uma distribuição melhor entre anterior e posterior e principalmente um dorso lombo, né, mais volumoso, mais comprido, já que é um corte valorizado. Exatamente. Não só no bovino, contrafilé, mas o contrafilé o lombo, né? Do porco, exatamente. É isso aí. Também aí é bem valorizado. William, qual que é a relação do M, do musculosidade no Ipêmuras com a AOL?
com área de olho de lombo? Primeiro vamos conceituar o M. Vamos O lá. M no Epemuras é avaliado pelo volume, né, justamente das massas musculares na cobertura da paleta, linha dorso-lombar e posterior. Então nós estamos avaliando o volume de massas musculares. Lembra que nas abordagens, né, das colunas anteriores, aí dos podcasts anteriores, nós falamos de estrutura corporal, primeiro de Epemuras, depois de precocidade, e ambas dão uma visão bidimensional do que seria, né, as proporções do biotipo da carcaça do animal, e agora a musculosidade vem dar a terceira dimensão. Então, baseado aí na amplitude de peito, arqueamento de costelas e desse revestimento de musculaturas de paleta, linha dorso-lombar e posterior, é atribuído o score de musculosidade, que no animal, quando a gente usa o Epemuras, o SAM, né, Sistema de Avaliação Morfológica na desmama e sobriana, uma avaliação relativa, os scores variam de 1 a 6, mas na descrição do animal, no Epemuras retrato falado, ela varia também basicamente de 3 a 6, 3 a né? 6. 3 a 6. 3, o animal com menos volume de massas musculares, e 6, o animal de mais volume de massas musculares. Agora, a relação com ultrassonografia, durante o meu doutorado, onde a gente estava validando, né, a proposta do Epemuras, estimando então parâmetros genéticos aí, tanto de herdabilidade como de correlações, enfim, onde nós verificamos que a metodologia era plausível, né, de ser utilizada como coleta de dados para seleção de características morfológicas, para gerar a avaliação genética dessas características, né, DEPs morfológicas. Nós coletamos também, fizemos uma coleta simultânea de dados de ultrassonografia. Quem coletou foi o Marcos Gioco. Fabiano também Araújo coletou um pouco, né, de dados, mas o Marcos Gioco, que hoje é pesquisador da Embrapa Bagé, lá no Rio Grande do Sul, coletou esses dados e foi material para a dissertação dele de mestrado. E a correlação que nós encontramos também foi alta, foi de média a alta, embora elas não meçam exatamente a mesma característica, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a área de olho de lombo, que é a área do longissimus dorsi, né, o músculo do contrafilé, ela também está relacionada ao tamanho do animal. O maior tamanho vai ter maior área de olho de lombo, sem necessariamente ser um animal mais grosso, mais musculoso. Pode ser grandão. Tipo você, Guilherme, você é grandão, cara. Então, você entende? A área de olho de lombo vai ser maior, né, William? A gente pode ter... Você pode ter um cara mais baixo, com uma área de olho de lombo parecida com... O que muda é um contrafilé mais chato e um contrafilé mais cilíndrico, não? Talvez. Também tem essa alteração, é o ratio, né? Aí você pode falar um pouquinho mais disso também. É muito utilizado aí pela Confraria da Carcaça, né? O pessoal da DGT. Mas, de qualquer maneira, elas têm uma correlação positiva, a musculosidade com a área de olho de lombo, média alta. Não medem exatamente a mesma característica, porque se a gente selecionar só para a área de olho de lombo, a gente pode estar conduzindo para animais de maior porte. E a musculosidade, ela também tem relação com o biotipo. Mais uma vez, a gente preconiza, né, que as características morfológicas avaliadas por scores visuais possam ser trabalhadas simultaneamente com as características de carcaça avaliada por ultrassonografia, para nós chegarmos à melhor composição do peso aí dos diferentes tecidos, músculo, gordura, ossos, que compõem o peso da carcaça de um animal, e também de biotipo, para que a gente tenha um biotipo mais condizente com os sistemas de produção praticados no Brasil. Olha aí, ó, aqui ao vivo mais uma vez, né? Tem João de Barro. João de Barro cantando, bom demais. William, então só pra gente resumir, a musculosidade está correlacionada com a área de olho de lombo. Só que a área de olho de lombo também está correlacionada com o tamanho do animal. E a musculosidade não está tão correlacionada assim com o tamanho do animal. Não, embora, como a gente está medindo o volume, né, de massas musculares,
Se o animal for muito pequenininho, ele pode até ter musculatura convexa que não vai ter grande volume. Só que aí pode ser mais curta, né, a musculatura? Mais curtinha, exatamente, Gustavo. E aí ele não vai receber notas maiores de musculosidade. Vale lembrar também que a gente quer, né, a gente busca aí a melhor conformação frigorífica possível. Então o animal tem que ser volumoso em termos de musculatura. Porém, a maneira de avaliar macho e fêmea também é diferente. Uma fêmea funcional, ela tem que ter volume de massas musculares, isso porque tem uma boa cobertura de paleta sem ser grosseira, né? Tem que manter a feminilidade, uma boa linha dorso-lombar e uma musculatura de posterior que pode ter volume, mas não necessariamente convexidade. A convexidade tem que estar mais presente nos machos, porque tem a ver com testosterona também, tem a ver com o equilíbrio hormonal, ou seja, né, com o sistema endócrino equilibrado. Que aí entra no caso de não selecionarmos fêmeas extremamente musculosas, né? Embora ela possa estar descrito no Epemuras como musculosa, e aí a gente vai ver que ela vai perder em feminilidade, enfim. Uma fêmea, acima de tudo, tem que ser eficiente do ponto de vista reprodutivo. E sabe que volumosa tem a ver com isso, com mantiúda, né? Sim. Mas não necessariamente aquela reis abrutalhada. Musculatura convexa, aí vai ter a vulvinha menor, geralmente o úbere é também mais recolhido, menos desenvolvido, não é isso que a gente quer. Exatamente. Então, não necessariamente a gente vai sempre buscar o extremo de N de musculatura no Epimuras. Em fêmeas não, né? Em machos sim, a gente deve buscar machos mais musculosos possíveis, obviamente que tem que estar equilibrado com acabamento, né? Veja que o extremo disso pode ser dupla musculatura é o bom para o Brasil, será? Fora o lado funcional aí, em termos de distocia de parto, tudo mais, então pode não ser o mais buscado. Porque aí compromete a gordura também, o acabamento. Compromete a gordura, que é o que a gente tinha naquelas carcaças grandes aí, por exemplo, de taurinos continentais, raças como Limousin, a gente pode até citar um sintético aí, o Santa Gertrudes. Foi a primeira raça que eu julguei, acredita? Assim, o Santa Gertrudes me deu grandes oportunidades, sou muito grato. Mas mesmo o cimental, o Santa Gertrudes, por exemplo, foram buscar aí em linhagens sul-africanas animais de porte mais mediano, para justamente não ter esse exagero em porte e buscar um equilíbrio melhor entre volume de massas musculares e acabamentos de carcaça, tá? E a gente está caminhando, isso aí é o conceito mais do que a gente chama hoje de carcaça moderna. Sim, então aí William, a gente tem, toda vez a gente fala nessa questão da diferença do macho e da fêmea, toda vez a gente fala disso. Será que o bovino vai começar agora a ir para um lado de linhagem paterna e linhagem materna? Olha, a grande dificuldade aí é o intervalo entre gerações e, na verdade, também as grandes diferenças de sistema de produção. Então, uma linhagem paterna, por exemplo, seria um cruzamento terminal. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente tem o DIF, é um touro aí, né, do momento. Polêmico por quê? Porque tem um desempenho extraordinário, massas musculares muito boas, porém a avaliação para leite está lá embaixo, a gente tem comprovado isso nas novilhas, né? Nas fêmeas paridas do DIF, realmente uma parte delas acaba tendo que sair do processo de seleção em função de não produzirem leite a contento. Mas pensa num DIF, por exemplo, como um cruzamento terminal, né? Seria do caramba, porque o desempenho, mais uma vez, é lá em cima. Porém, a reposição de matrizes filhas do DIF já não estão tão legal. Eu não sei se a gente vai chegar nisso, mas pelo menos conceituar um pouco mais em linhagens que possam ser paternas, mais para terminação, e linhagens que façam mais base de plantel, aí nós estamos chegando. Sim, exatamente. E a gente busca também, né, William, essa variabilidade dentro do Nelore, o ideal, o modelo de carcaça. Eu vi que na coluna você colocou que as outras raças, por exemplo, o Angus como exemplo, né, de padrão que muda essa bitola. Não é um tamanho só, mas as proporções corporais que tem que ter algum exemplo, né, para ser buscado. Isso está caminhando?
Olha, é o que a gente fala de true type, né? Tão comum em raças leiteiras. Em raças de cortes, a gente tem que procurar um true type também, uma referência. E muito bem falado, né? A gente cita isso na coluna. O Angus, você vê que tem Angus de porte, né, de frame menor e maior, mas as proporções são muito parecidas. Agora, a variabilidade que nós temos hoje, por exemplo, entre os zebuínos, no Nelore, vamos falar do Nelore, que é a raça mais difundida no Brasil, maior presente em termos de número, né, de volume, a variação é muito grande, não só no porte, no tamanho, mas nas próprias proporções corporais. Tem bicho grande de pouca costela, tem bicho grande que também é costeludo, tem algo que é complicado, que são animais de mais leoninos, vamos dizer, muito à frente, pouco posterior, ou seja, não estão condizentes com a busca da conformação frigorífica mais adequada, pensando em rendimento de carcaça, pensando em rendimento de cortes nobres, né? Basicamente a parte do dorso lombar e de posterior. E aí é algo que a gente tem que cuidar. Essa variabilidade é material para a gente selecionar, mas a gente tem que saber muito bem aonde a gente quer chegar em termos de referência, de proporções, para aí sim ter objeto para direcionarmos a seleção nesse sentido, né? Sim. Como diria o filósofo Sêneca, né? Lá atrás, a gente tem que saber para aonde a gente quer chegar para poder direcionar a seleção, né? É aquela história de o homem tem que saber aonde a que porto quer chegar para direcionar a navegação. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? É isso aí. Bom, a prosa hoje então era sobre o conceito de carcaça moderna, que a meu ver, Guilherme, hoje está mais condizente. Hoje a gente mede muito mais, a ciência aumentou. O Nelore, né, o zebuíno é outro em termos de conformação, pensando em como eu comecei lá atrás, né, na zootecnia, há 25 anos atrás, e meu pai cria mais de 50 anos. O Nelore hoje é outro. E o conceito de carcaça moderna está mais condizente, eu acho, assim como ele é mais alicerçado hoje pela ciência, ele está mais condizente com aquilo que a gente vai buscar. Então a moda de hoje, eu acho que tende a persistir. E a metodologia Epemuras, mais uma vez, que a gente fechando esse ciclo de estrutura, precocidade e musculosidade no desenho em proporções de carcaça, eu acho que vai ficar mais entendido. Se você não assistiu os podcasts anteriores, né, assistiu pelo YouTube ou ouviu simplesmente o nosso podcast no Google ou no Spotify, assista, ouça, porque aí vai entender melhor a prosa de hoje. Aí nós fechamos o EPM, que tem a ver com as proporções na morfologia que vão compor o peso do indivíduo, onde a gente não deve selecionar só por peso, mas por composição de peso, que é resultante de ossos, musculatura e gordura que compõem aí o peso da carcaça do indivíduo. Não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais, não deixe de nos seguir no YouTube, no nosso canal de podcast, no Spotify também e no Google, né? É isso aí, Guilherme. Isso aí, William. Vamos que vamos. E as próximas colunas agora, os próximos materiais, vão estar abordando características funcionais importantes de umbigo, de raça, aprumo e sexualidade. Para quem acha que raça é só estético também, raça também tem a ver com funcionalidade. Você sabia, Guilherme? Isso aí, William, eu sabia. E espero que agora o pessoal possa aprender mais com isso. É isso aí. Interaja conosco, deixe aqui os seus questionamentos, as suas perguntas, porque a ideia de gerar esses materiais é para que você que nos acompanha possa estar mais informado. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Vamos que vamos. Vamos que vamos.